Pessoal, um outro ponto muito interessante é o produto escalar. O produto escalar é um dos três tipos de produtos que pode ser feito entre vetores, tá? Então, o produto escalar, ele, como o nome diz, ele pega dois vetores e transforma em um escalar. Escalar é um número, tá? Então, o resultado de um produto escalar é um número. Ou seja, o produto escalar, ele mata o vetor. Ele mata os dois vetores. Tem um vetor A, o vetor B, A escalar B, vai dar um número. Qual que é a definição, então? Então, se eu tenho o vetor A e o vetor B, a definição é essa. A escalar B é módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é esse cosseno aqui. Esse ângulo aqui. Então aqui, ó, esse negrito aqui, ó, A vetor, escalar B vetor, é igual módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo. Então, repara bem, que quando eu não posso falar aqui A vezes B, tá? Não existe isso em vetores, tá, pessoal? Né? Então, esse pontinho quer dizer escalar. Então, a gente fala assim, A escalar B, tá? Por outro lado, se eu usar essa definição, como é que fica o produto? Como é que fica A escalar B com as componentes? Ora, se eu tenho as componentes de A e as componentes de B, A escalar B fica AX BX, AY BY e AZ BZ somados, né? Aqui, inclusive, pode dar um número positivo ou negativo. Repara que não tem termos cruzados, não tem tipo AX com BY, não tem AY com BZ, não tem AZ com BX, não tem nada disso, só tem X com X, Y com Y e Z com Z. Por quê? O que seria aqui o AX vezes BY? Seria o módulo de AX, que a gente sabe, o módulo de BY, mas quanto que é o ângulo entre X e Y? Não é 90? O cosseno de 90 é zero. Como a base então é ortogonal, x, y, z, os termos cruzados não existem. Fica só assim, x com x, y com y e z com z. Repara bem então que se você tiver as componentes de A, as componentes de B, você pode achar o ângulo entre o vetor A e o vetor B num instante, né? Basta fazer essa conta, você tem esse lado. O módulo de A são as componentes ao quadrado somadas, tirei a raiz. O módulo de B é a mesma coisa, então você tem essa parte, tem esse e você acha o ângulo, tá certo? Se o cosseno for positivo, o ângulo é menor que 90. Se o cosseno for negativo, o ângulo é entre 90 e 180, tá certo? Então, é muito simples você achar a direção. Isso se usa-se muito em estruturas com cabos, tá certo? Então, esse cabo, por exemplo, aqui que está mostrado na figura, qual a direção dele? Né? A direção dele faz um ângulo θ com a direção de A, tá certo? Sabendo as componentes aqui do onde começa o cabo, onde termina o cabo, dá para achar esse versor, você consegue achar esse ângulo facilmente, né? Mesma coisa aqui. Se eu tenho aqui as coordenadas desses pontos na estrutura, coordenadas daqui, coordenadas lá de baixo onde termina o cabo, né? Dá para me achar esse versor aqui, dá para achar esse ângulo aqui, né? Dá para achar esse versor aqui, dá para achar esse ângulo aqui, né? Entre esse cabo aqui, tá certo? Mesma coisa aqui, se eu tiver esse ponto inicial lá, o ponto final, dá para traçar o vetor de distância, dá para achar o versor. Daí eu tenho esse versor, eu acho esse ângulo aqui facilmente também. É só aplicar essa fórmula aqui de cima. Lembrando que esse ângulo entre versores, né, aqui é tudo 1, tá certo? Então fica fácil de achar. Então, por exemplo, aqui tem um exercício, está falando assim, é o exemplo 2,16. Tá? 2,16. A estrutura mostrada na figura está submetida a uma componente, a uma força horizontal F de 300 N na direção J, né, na direção X. Né? Determine o módulo das componentes desta força paralela e perpendicular à barra AB. Tá certo? Ele quer saber o seguinte, quais são as componentes desta força de 300
que são paralela à barra B e perpendicular à barra B. Ora, sabendo a direção AB, eu tenho esse vetor AB, eu vou ter então a direção da força F. O que eu faço? Faço o produto escalar. O produto escalar vai me dar a componente na direção, tá? Essa é uma demonstração geométrica do produto escalar, né? Quando eu faço o produto escalar de dois vetores, tipo assim, eu tenho aqui o vetor A, certo? O vetor A, o vetor B, ângulo θ, tá certo? Quando eu faço A escalar B, o que eu estou fazendo é projetar esse vetor em cima do vetor A. Então, esse valor aqui, né, esse valor aqui é A escalar B, tá? Ou também posso interpretar que a projeção em cima do vetor B vai dar o mesmo tamanho, tá certo? Então, é a projeção de A sobre B ou a projeção de B sobre A. Por quê? Por causa do cosseno, né? O cosseno é sempre cateto adjacente, né? Então eu posso dizer que a projeção é em cima desse ou a projeção é em cima desse. De qualquer forma, esse valor aqui vai ser igual nos dois casos. Você pode interpretar, perdão, vou repetir. Esse cara aqui é a projeção, então, de B em cima de A. Também poderia fazer o contrário, poderia calcular aqui com ângulo reto. E aqui também é A escalar B, é a projeção de A sobre B. Aqui no desenho não parece muito igual, mas no caso, essas projeções seriam iguais, o valor delas, tá certo? A projeção em si não tem vetor, tá? Ele é um número. Então, isso aqui não aponta para cá, por exemplo. Eu teria que aí multiplicar pelo versor de B para apontar para cá, tá? Então, quando se fala em projeção de vetor, geralmente a gente está falando em produto escalar. Então, como eu tenho aqui o vetor AB e o vetor F, então eu vou ter uma coisa assim, ó, o vetor AB, A, B, está aqui a distância, aqui está o vetor AB, e aqui está o vetor F. Então, o produto escalar vai ser a projeção de F na direção aqui de AB, FAB. E aí, a projeção ortogonal a gente faz por Pitágoras, né? Para fazer a projeção desse com esse, eu preciso primeiro, então, achar o vetor AB. O vetor AB vai ser B menos A. E aqui, o A é a origem. E o B, eu vou ter que x de B é 2. Y de B é 6. E o Z de B é 3. E o A é 0. É a origem. Então, o vetor AB é 2, 6 e 3. Esse é um famoso triângulo exato, né, de pitagórico, né, 3D, porque 4 com 36, 40, com 9, 49, o módulo de AB é 7.
Então, o produto escalar de AB escalar F, que é essa força aqui. Essa força só tem componente J, então vai ficar assim, ó. 2, 6 e 3 escalar 0, 300, 0. Isso vai dar 2 vezes 0, 0, 6 vezes 300, 1.800, 3 vezes 0, 0. Aí eu vou ter o seguinte, então, que a projeção, né, em cima de AB agora. Para eu pegar essa projeção, pessoal, eu tenho que supor que essa direção AB aqui seja um versor, tá? Eu esqueci de comentar sobre isso. Então, aqui no caso, eu tenho que dizer que para mim achar a projeção, eu tenho que colocar aqui um versor, tá? Ou seja, aqui eu tenho que colocar 7, que é o módulo. Então, ficaria 1.800 por 7. Esse seria o valor da projeção, né, na direção AB. Então, a projeção na direção AB é o produto escalar do vetor pelo versor da direção, tá? Daqui a pouco eu vou dar mais um exemplo sobre isso. Então, essa projeção aqui vai dar 1.800 por 7. 1.800 dividido por 7 dá 257,1, tá? 257,1. Você fala assim, mas quanto que vale isso aqui é a projeção paralela, né? FAB paralelo. Mas quanto que seria a projeção ortogonal? Ora, Pitágoras, né? O que é o FAB? É o FAB paralelo ao quadrado, FAB perpendicular ao quadrado, raiz quadrada, né? Tipo XY. Ora, esse cara aqui, eu sei quanto que é o módulo dele. É dado, né? Esse F aqui, desculpa. O F, né? Perdão, aqui é só F, tá? Esse F, né? O módulo é 300. Já vou levar ao quadrado para tirar a raiz, tá? FAB é 257,1. E o FAB paralelo perpendicular, eu não sei, eu vou calcular aqui. Então, quanto que é FAB perpendicular? Vai ser 300 ao quadrado menos isso aqui ao quadrado. Vamos extrair a raiz disso aí. Cento e 154,5. 154,5. Vamos lá, então. A projeção, então. Portanto, FAB paralelo seria, então, 257,1. E o FAB perpendicular, por Pitágoras, seria 154,5. Esse ao quadrado mais esse ao quadrado vai dar os 300, que é a força. Essa é a resposta. Queria só ilustrar mais um termo aqui, por exemplo. Como é que é esse negócio de projeção? Ora, veja bem. Se eu tenho aqui, eu vou fazer uma coisa bem simples para você entender. Se eu tenho aqui um vetor, um plano XY, que é 4i mais 3j. Tá aqui, ó. Vetor U.
4i mais 3j. Tá certo? Qual que é o versor do eixo x? O versor do eixo x em 2D é esse aqui, é o i, que é 1 e 0. Ele tem uma unidade na direção x e 0 em y. Quem que é o versor do eixo y? É o j, que tem uma unidade no eixo y e 0 em x. Agora, vou te fazer uma pergunta bem besta, né? Assim, bem boba. Quanto vale a projeção de u no eixo x? Tipo assim, isso é muito óbvio, né? A projeção de u no eixo x vale 4. Como é que você faz isso matematicamente? Então, a projeção de u no eixo x, projeção de u no eixo x. O que seria então? Seria o vetor u, né, escalar o versor de x. Então, a projeção de um vetor no eixo é o vetor escalar o versor do eixo. Então, o vetor u, ele é 4 e 3. E o versor de x é 1 e 0. Produto escalar, x com x, y com y. 4 vezes 1, 4, que é a projeção aqui. Então, eu quero dizer o seguinte, a projeção, o produto escalar fornece a projeção de um vetor num certo eixo. Basta fazer o produto escalar do vetor pelo versor do eixo. Tá certo? Nesse caso simples, o versor de x é o i, né? O i é isso aqui, daí fica assim. Então, o produto escalar tem muito isso, tem muito esta aplicação de projetar um vetor num certo eixo, tá certo? Bom, aqui está o que eu quis dizer naquele desenho, a componente paralela e a componente perpendicular. Repara que a paralela é bem maior que a perpendicular, né? Que deu realmente o que aconteceu aqui, né? 2, 5, 7 e 1, 5, 4. Certo? Aqui tem um outro exercício que mostra o seguinte. O tubo mostrado na figura está sujeito a uma força de 80 libras. Está aqui. A força sai de B e vai para C. Determine um ângulo θ entre F e o segmento BA do tubo. E os módulos das componentes de F paralela e perpendicular a BA. Tá certo? Então, primeiro eu preciso decompor essa força, porque para saber esse ângulo θ, eu preciso saber as componentes desse aqui e as componentes daqui. Faz esse escalar esse, acho o θ. Tá certo? Para saber as componentes daqui, eu preciso saber quem que é o ponto B e o ponto C. O ponto C está no eixo X, só tem X, que vale 2. O ponto B está aqui para baixo, ele vale 3 em Y, 2 em X e desce 1 em Z. Vamos lá então. O ponto A, por sua vez, está no eixo Y, só tem Y. Então, o ponto A, ele vai ser, só tem Y e vale 1. Então, ele vai ser 0, 1, 0. Esse é o exemplo 2,17. O ponto B está no espaço, ele vai ser 3 em Y, 2 em X e menos 1 em Z. 3 em Y, 2 em X e menos 1 em Z. E o ponto C está no eixo X e vale 2. Tá certo? Vamos lá então. Quanto que vale a força FAB? Tem 80 versor BC, certo? Sai de B e vai para C. Então a força é
80 versor BC. Ó, 80 versor BC. Então, o vetor é o módulo vezes o versor. Então, é 80. O que é o versor? É C menos B sobre o módulo de C menos B. Quem que é C menos B? Vamos lá. C menos B, 2 menos 2, 0. 0 menos 3, menos 3. 0 menos menos 1 dá 1. 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10, raiz de 10. Então, essa força aqui vai ficar... Não tem x, né? Então, é 0. Vai ficar menos 240 por raiz de 10. Menos 240 dividido por raiz de 10. Opa. Só um minutinho aqui. Menos 240 dividido por raiz de 10. Vai dar... menos 75,89. Então, menos 75,89. E o Z é 80 por raiz de 10. Então, vai ficar 80 dividido por raiz de 10. 25,30. 25,30. Então, essa é a força F. Tá certo? Essa força F aqui, ó. Não tem X, porque esses dois caras têm o mesmo tamanho. O Y negativo, que é contra Y, e o Z para cima a favor de Z. Y negativo e Z positivo. Tá certo? Vamos lá, então. Agora, a direção BA, tá certo? BA é direção BA. Então, a direção BA é A menos B. A menos B é A menos B. 0 menos 2, menos 2. 1 menos 3, menos 2. 0 menos menos 1 dá 1. Então, isso aqui é o famoso triângulo 2, 2, 1. Né? Que o módulo é 3. Então, a direção BA é o versor, né? BA, versor, é o módulo, menos 2 e 1, sobre o vetor pelo módulo. 4 com 4, 8 com 9. Raiz de 9 é 3. Então, vai ficar assim, menos 2 terços, menos 2 terços e 1 terço. Tá certo? Então, agora, nós temos, então, ele pede, determine o ângulo θ entre F e o segmento BA. Então, esse ângulo θ vai ser F escalar BA é módulo de F, módulo de BA, cosseno de θ. Mas olha, quanto que é F, está aqui em cima, escalar BA, está aqui. É x com x, y com y, z com z. Então, esse produto vai ficar assim, ó, 0 vezes menos 2 terços é 0. Menos 75,89 vezes menos 2 terços, menos com menos dá mais,
Então vai ficar aqui, ó, 75,89. Tá ali. Vezes 2 dividido por 3. Então, vezes 2 dividido por 3. Vezes 2 dividido por 3. Vai ficar 50,60. Então, aqui, ó. O y deu 0, o x deu 0, né? O y com y deu 50,60. E a terceira parte, ó, x com x, 0. Y com y e agora z com z. Né? 25,30 vezes 1 dividido por 3. Então, dividido por 3. Dá 8,433. Então, aqui, 8,433. Então, veja bem. Esse zero veio de x com x, ó. X com x. Esse 50 veio y com y. E esse cara aqui, o z, veio de z com z. Igual, módulo de f. Módulo de f é dado, 80. Módulo do versor. Módulo do versor é 1. Cosseno de θ. Então, quanto é o cosseno de θ, então? Esse mais esse dividido por 80. Então, 50,60. 50,60 mais 8,433 dividido por 80. 0,7379. Quanto vai ser o θ, então? Faz arco cosseno disso. Então, vem aqui, ó. A cos aqui, né? É o vermelho, azul, né? A cos da resposta. 42,45. Essa é a resposta do ângulo. 42,45. Tá certo? Então, fiz aqui, achei rapidamente o ângulo. Agora ele pede os componentes de f paralela e perpendicular a BA. Então, a componente paralela, f paralelo a BA, é f escalar versor BA. Mas f escalar versor de BA eu já fiz. É esse cara aqui, ó. Deu 59,033. Então, isso aqui deu 59,03 newtons. E a componente perpendicular tem que ser por Pitágoras. Faz 80 ao quadrado, que é o resultante, menos esse cara aí, ó. Então, a componente perpendicular é, fazendo a conta aqui, dá 80 ao quadrado, eu vou fazer a raiz aqui, 80 ao quadrado, menos 59,03 quadrado. Isso vai dar 53,99. 54. Uma componente é 59 e a outra é 54. Então, lembrando que a componente da força paralela ao eixo é o vetor força escalar o versor do eixo, conforme eu já tinha explicado aqui nesse exemplo da componente
x e y aqui, né? Então, a projeção de um vetor num eixo é o vetor escalar o versor do eixo. A projeção de uma força no eixo é o vetor escalar o versor do eixo. Então, esse aqui também resolve esse exercício. Então, esse exercício então já está pronto. Tá certo? Vamos ver o próximo. Aqui estão as forças, né? Perpendicular e paralelo. Tá certo? E aqui acabou. Vamos ver a parte 3D agora, tá bom?